E imagino muitos vereadores dentro dela como prisioneiros acorrentados. Prisioneiros acorrentados que só querem enxergar as sombras dos objetos que são projetados pela luz da fogueira que está logo atrás, nesta caverna. E aí, quando eu falo nessas sombras, eu estou falando de irrealidades, de ilusões, de impressões. Muitos dos que estão aqui hoje representando o povo, eles querem viver as impressões, eles querem enxergar só o que está à frente e enxergar realmente o que o nosso povo precisa, a nossa realidade. Falsas interpretações. E eu convido vossas excelências reinando a sair dessa caverna, porque o povo precisa da nossa representação. Aconteceu uma distorção. Vamos entrar em contato com o nosso mundo real, proposital, porque a cidade vai injusta e uma informação dada pelo todos os dias acontece consecutivas em relação ao ações que não resolve os problemas. Isso ficou explícito que o sempre vem um aqui dizer que o prefeito agiu de botou fé porque a distorção já foi para proposital, né? E desnecessário. Que aí não vai sair dessa mesmice até admirar. E a gente vai esquecer dos problemas mais graves. Quer dizer, a gente não, porque a população, ela provou nesta. E eu, como professora de português, eu me senti na obrigação de perceber que os problemas mais graves, elas continuam existindo. E esclarecer até para que isso se repita. Mas aí as excelências são tão fascinados por essa caverna que não querem sair dessa caverna de forma alguma. Progressista é tanto que um diz, porque eu quero evitar na ausência nesta casa, um diz, na minha mão eu coloco a mão do esse na semana passada. E na outra mão eu coloco a paz do nosso prefeito Paraíba. E na mão esquerda ele coloca o governo anterior. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro, e vocês estão me ouvindo, nesta mão ele coloca a caneta e vamos entender o que é um substantivo aquele que quer fazer, mas não está conseguindo porque está deixando um buraco. São palavras, são escritas no singular, então, assim, que se referem a no que vale a pena para o nosso conjunto de seres de uma mesma espécie. Certo? É isso. Outra vem aqui uma sessão dos 10 minutos gasta 4. Se eu falar em bando, falando do óleo no peixe, na outra sessão gasta 6. Se eu falar do fardamento, eu falo em coja de pratão, meu anota de garis, todo mundo comendo lá, lanchando. Se eu falar, por exemplo, em gente, eu posso falar de desordeiros. Os problemas mais graves, eu falo em alcateia de lobos. Se eu falo em matilha, é tão fascinante o coletivo de pela cachorro. essa caverna, que uma das vereadoras falou a semana passada na matilha de cachorro, dizendo que a Izzy Bezerra, só faltou dizer que mais uma informação importante, só faltou dizer que a vereadora Izzy Bezerra faltou com a para entender a língua portuguesa, minha quando eu chego a essa segunda, eu falo com propriedade. A linguagem quando eu afirmei que as escolas de João com notativa, dá medo das existe a crianças denotativa. Cair com nota dos buracos no sentido figurado nas salas de aula. Eu falo com propriedade. No sentido quando eu digo que tem criança sem material escolar e que o professor você não parabenizar porque o professor, eu sou professor e tenho que dizer que nos aplausos. O professor ele não só ensina. Eu vou brincar de bem ele tem que ter ginga, Vossa Excelência. Ele tem que saber fazer mágica. Se eu quisesse dizer que se não tiver impressora em casa, eu estou querendo dizer que ela é uma pessoa não, cheirosa, e como é que querem mudar a realidade da educação? E no sentido de se a própria criança, o ensino infantil não está sendo valorizado para você. Isso é o sentido da procure saber antes de fazer a ligação, vereadora. Então não vamos confundir mais isso na nossa procure casa. Saber, vereadora, se realmente as coisas estão em andamento, como Vossa Excelência afirmou. Quando o vereador Flávio Santos farinha preocupada porque Vossa Excelência é professora e ele, em momento e chegar ao ponto de não enxergar o que precisa melhorar. De quando a população elege, ele quis dizer que nós, professores, espera no mínimo que nós sejamos atentos à educação do nosso município. Chegou e não cabe elogiar a educação ia mijar com a cara de todo mundo, certo? Isso não aconteceu, inclusive, não para criar repercussão da linguagem, era com nota. Mas aqui eu tenho algumas fotos. Mas para ser contrário nas escolas de João a uma vírgula que a sei se dá para ver, eu tentei ampliar o máximo. Todos se armam. É um buraco, um pátio. Destruir 200 crianças correm risco, as informações. Se acontecer um acidente, já vira perseguição do Vossas Excelências viverão. E quando eu falo que tem buracos, tem buracos sim. Nessa caverna, eu não estou querendo dizer que são buracos. Agora tudo tem que se explicar nesta tem casa. Buracos. Já que os morcegos são os animais e acima apelando e imagina muitos
vereadores dentro dela, como prisioneiros acorrentados. As escolas não têm birus. Prisioneiros acorrentados que só querem enxergar as sombras dos objetos que são projetados pela luz da fogueira. Está lá 2 segundos. Deixa cá. E aí, quando eu falo nessas sombras, eu estou falando de irrealidades, de ilusões, de impressões. Muitos dos que estão aqui hoje representando o povo, eles querem viver as impressões. Eles querem enxergar só o que está à frente, impedindo de enxergar realmente o que o nosso povo precisa, a nossa realidade. E eu convido vossas excelências a sair dessa caverna, porque o povo precisa da nossa representação, oportunidade para poder vamos entrar com nossos ministérios do nosso município, porque a cidade pede socorro. Tem que fazer uma live aí para todos os dias acontece consecutivas. Quem não teme ações olho a olho que não resolve os problemas. Então eu deixo aqui minhas considerações finais. Sempre tem um aqui dizer que o prefeito para vibrar término para os alunos ainda vai precisar para namorar por causa de términos de peixe. Que aí não vai sair dessa pesquisa obrigatória e a gente vai esquecer dos problemas mais graves. Quer dizer, a gente não, porque a população, ela provou nesta última campanha que ela anda muito mais instruída. E elas começam a perceber que os problemas mais graves, elas continuam existindo. Certo? Vossas excelências são tão fascinados por essa caverna que não querem sair dessa caverna de forma alguma. É tanto que um diz, na ausência, um diz, na minha mão eu coloco a mão do ex-prefeito. Senhores vereadores. Na outra mão eu coloco a mão do atual prefeito. Peraí. Na mão esquerda ele coloca o governo anterior. O que deixou o nosso município dentro de um buraco hoje? Nesta mão ele coloca do atual prefeito. Aquele que quer fazer, mas não está conseguindo porque está dentro do buraco. Até mesmo para evitar que falsas interpretações. Então assim, vamos parar para pensar no que vale a pena para o nosso município. Semana passada, vereadores. Outra vem aqui uma sessão do 14º, falando do óleo peixe. Da outra sessão, gasta injusta, falando de uma informação dada pelo vereador da situação. O meu com gari, os garis, todo mundo comendo lá, o vereador Flávio. Minha gente, isso fica explícito que o vereador os problemas mais graves, eles continuam a fé, porque a distorção ela foi tão fascinante e desnecessária que uma das vereadoras, inclusive, falou semana passada na tribuna, me dizendo que a Izzy Bezerra só faltou dizer que falou, professora de falou, só faltou dizer que a vereadora Izzy Bezerra não tem liberdade. Quando eu chego a essa tribuna, eu falo com propriedade. E esclarecer até para evitar que quando eu afirmei que as escolas estão fora, dá medo das crianças cair por causa dos buracos, no pátio, nas salas de aula, eu falo com propriedade de casa. Quando eu digo que tem criança sem material escolar e que o professor agora tem que parabenizar porque o nosso povo, eu sou professor e tenho que dizer dignos de aplausos. O professor ele não só ensina. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro a todos que estão me ouvindo, ele tem que saber fazer página e vamos lá entender o que se não tiver impressora em casa, não tem atividade coletiva, não. São palavras. E como é que querem mudar a realidade da educação? Se a própria criança, ensino infantil não está sendo valorizado. Se refere a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Procure saber antes de fazer a ligação, vereadora. Se eu falar em banco, procure saber, vereadora, se realmente as coisas estão em andamento. Se eu falar em coja, eu falo em coja. E eu fico muito preocupada porque a nossa professora como eu, se eu falar por exemplo, e chegar ao ponto de não enxergar o que precisa melhorar. Se eu falar em alcateia, eu falo em alcateia de lobo. Nós, professores, espera no mínimo que nós sejamos atentos à educação do nosso município. E não cabe elogiar a educação ainda, não cabe. Alcateia de lobos. Mas inclusive, não para criar uma repercussão negativa, mas aqui eu tenho algumas vozes. Se faz uso da linguagem. Uma das escolas de linguagem dentre elas existe a não sei se dá para ver notativa, existe a denotativa. É uma a curativa é aquela de sentido figurado. 200 crianças correndo. Mas a curativa é aquela de sentido se acontecer um acidente, já vira quando eu chego para Kelly e digo assim, Kelly, você é uma flor. E quando eu falo que tem buracos, tem buracos. Sim, algum, eu estou dizendo que você tem goteiras, pétalas, tem buracos. Tem buracos. Vossa Excelência. Isso é o sentido figurado. E até apelando em rede social. Se eu quisesse dizer que quero que assistir,
Eu estou querendo dizer que é uma pessoa amável, as escolas não têm generosa, e para dizer que... E no sentido dicionarizado, seria assim. Aqui está uma flor para você. Não, só gosto de 2 segundos. Não temos excelência. 2 segundos, confie, mas isso na nossa casa, porque vai causar sempre repercussões negativas, como aqui causou. Quando o vereador Flávio Samir ele fala em alcateia faminta, fiquem tranquilos. O vereador pode pedir. Ele, em momento algum, chamou Vossas Excelências de cachorro. Alcateia de lobos. Em momento algum, ele quis dizer que Vossas Excelências são os últimos sobreviventes da era do gelo. Não quis dizer isso. Assim como um dia, Luiz chegou e falou que o vereador Flávio tinha mijado na cara de todo mundo. Isso não aconteceu no nosso município. Respeito, porque a linguagem era conotativa. Veio a fazer isso um live aí pra gente conversar. Mas para ser contrário, quem não teme a uma conversa com aqui a oração olho a olho nessa casa. Então, eu deixo aqui minhas considerações finais e busca indignada ainda destruir eu ainda não e até distorcer para as vibrar, informações, para comemorar. E aí eu pergunto até quando por causa de Vossas Excelências tiverão e de nessa fardamentos, o que são obrigatórios, nessa caverna. não Calma, não comemorar. quero dizer que são vocês. Muito obrigada. Tem que se explicar nesta casa. Obrigado. Já que os conceitos são os animais assíduos